Trabalhe 4 horas por semana. Resumo: Timothy Ferriss, A Revolução Silenciosa dos Novos Ricos. Timothy Ferriss apresenta uma provocação que desafia décadas de pensamento convencional sobre trabalho e sucesso. Ele nos convida a questionar por que a maioria das pessoas passa os melhores anos de suas vidas trabalhando exaustivamente para, talvez, aproveitar a vida apenas aos 60 e poucos anos. O autor introduz o conceito dos novos ricos, uma subcultura de pessoas que descobriram como viver de forma extraordinária sem esperar pela aposentadoria tradicional. Esses indivíduos não necessariamente possuem milhões na conta bancária, mas dominam algo mais valioso, a arte de viver intensamente no presente. A grande sacada que Ferriss compartilha é que as pessoas não querem realmente ser milionárias, elas querem experimentar o que acreditam que apenas milionários podem ter. Os chalés nas montanhas, as viagens exóticas, a liberdade de acordar sem despertador, tudo isso parece reservado àqueles com fortunas acumuladas. Porém, o autor demonstra através de sua própria jornada que é possível viver como um milionário sem antes acumular $1 milhão. A chave está em separar a renda do tempo, criando sistemas que trabalham por você enquanto você vive. O método que Ferriss propõe é estruturado no acrônimo DEAL, que representa as 4 etapas da transformação: definição, eliminação, automação e libertação. Cada etapa funciona como um degrau que nos afasta da mentalidade escravizada pelo trabalho e nos aproxima de uma vida de propósito e liberdade. O interessante é que esse método pode ser aplicado tanto por empreendedores quanto por funcionários de empresas tradicionais. A mensagem central é clara: a vida é negociável e, fora da ciência e do direito, todas as regras podem ser dobradas ou quebradas sem que sejamos antiéticos. O poder libertador de encarar o pesadelo. Uma das barreiras mais poderosas que nos impede de mudar é o medo do desconhecido, e Ferriss oferece uma ferramenta surpreendentemente simples para superá-lo. Em vez de focar nos cenários positivos e tentar se convencer de que tudo dará certo, o autor sugere que definamos com detalhes absolutos o pior cenário possível que poderia acontecer se tomássemos a decisão que tememos. Essa técnica parece contraintuitiva, mas funciona precisamente porque traz clareza onde antes havia apenas névoa de ansiedade. Quando você coloca no papel exatamente o que teme, algo mágico acontece, o monstro encolhe. Ferriss conta sua própria experiência de como estava ganhando $70 mil por mês, mas trabalhando 14 horas por dia e profundamente infeliz. Quando finalmente decidiu definir seu pesadelo sobre largar tudo para viajar, percebeu que as consequências reais seriam muito menos graves do que imaginava. Ele poderia trabalhar como garçom temporariamente se precisasse, poderia vender alguns móveis, poderia recomeçar sua carreira se fosse absolutamente necessário. Nenhuma dessas possibilidades era fatal ou permanente, eram apenas leves tropeços na jornada da vida. O insight mais profundo dessa sessão é que normalmente estamos arriscando algo temporário e improvável de nota 3 ou 4 em troca de algo provável e permanente de nota 9 ou 10. O autor nos convence de que o que mais tememos fazer é frequentemente o que mais precisamos fazer. Aquele telefonema difícil, aquela conversa desconfortável, aquela mudança que adiamos há anos, tudo isso representa o caminho para a transformação. A inação, quando analisada honestamente, revela-se o pior de todos os riscos, porque garante que nada mudará enquanto a vida continua passando. A matemática libertadora do princípio 80-20. Vilfredo Pareto foi um economista italiano que descobriu algo revolucionário em 1895. 80% da riqueza e da terra na Itália pertenciam a 20% da população. O que ele não poderia imaginar é que essa proporção se aplicaria a praticamente tudo na vida, desde a produtividade empresarial até a felicidade pessoal. Ferriss transformou esse princípio em uma ferramenta prática que mudou completamente sua realidade financeira e emocional. Ao analisar seus clientes e suas atividades, ele descobriu que apenas 20% de ambos geravam 80% de seus lucros e de sua satisfação. A aplicação prática foi dramática em sua vida. Ferriss identificou que 5% de seus clientes consumiam 80% de seu tempo com reclamações, ligações intermináveis e demandas impossíveis.
Esses mesmos clientes geravam menos de 2% de sua receita total. A decisão foi corajosa. Ele demitiu os clientes problemáticos enviando um e-mail educado mas firme, explicando que não conseguiria mais atendê-los adequadamente. O resultado imediato foi que sua renda mensal dobrou de 30 para 60 mil dólares, enquanto suas horas de trabalho despencaram de mais de 80 para aproximadamente 15 por semana. A lição que emerge dessa experiência é que estar ocupado é frequentemente uma forma de preguiça, um pensamento preguiçoso combinado com ação indiscriminada. Ser seletivo e fazer menos coisas é o verdadeiro caminho da produtividade. O segredo não é ter mais tempo, mas ter melhores prioridades. Ferriz nos convida a perguntar constantemente: se esta fosse a única coisa que eu fizesse hoje, ficaria satisfeito com meu dia? Essa simples pergunta separa o que realmente importa do ruído que preenche nossas agendas. O tempo como elástico e a dieta de informação. A lei de Parkinson, apresentada por Cyril Northcott Parkinson em 1958, afirma que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para sua conclusão. Ferriz conta como aprendeu isso na prática quando, com apenas 24 horas para entregar um trabalho acadêmico após perder suas fontes principais de pesquisa, produziu um dos melhores textos de seus 4 anos de faculdade. O prazo impossível forçou uma concentração que seria impossível com uma semana de prazo. Essa é a mágica do prazo iminente, que elimina a procrastinação e força o foco no essencial. A aplicação dessa lei na vida profissional significa artificialmente criar restrições de tempo para aumentar a produtividade. Se tivéssemos apenas 2 horas por dia para trabalhar devido a uma emergência médica, milagrosamente completaríamos as tarefas mais importantes nesse período. Ferriz sugere encurtar prazos agressivamente e usar a combinação do princípio 80-20 com a lei de Parkinson, identificar as poucas tarefas críticas e executá-las com prazos curtos e bem definidos. Tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo é um sintoma do que ele chama de síndrome da tarefa, onde fazemos mais coisas para nos sentirmos produtivos enquanto concluímos menos do que realmente importa. Complementando essa estratégia está a dieta pobre em informação, um conceito que reconhece que a maioria das informações que consumimos é irrelevante, desatualizada quando finalmente agimos sobre ela, ou simplesmente fora do nosso controle. Ferriz parou de ler jornais e revistas, limitou drasticamente o consumo de notícias e passou a perguntar para amigos se havia algo realmente importante que ele precisasse saber. Essa ignorância seletiva não o tornou desinformado sobre o que importa, mas liberou horas diárias de seu tempo mental e emocional. A informação, como ele nos lembra, consome a atenção do receptor, e a atenção é o recurso mais precioso que possuímos. A arte de delegar para o mundo. A terceirização não é apenas para grandes corporações com milhares de funcionários e orçamentos milionários. Ferriz apresenta a ideia revolucionária de que qualquer pessoa pode contratar assistentes virtuais na Índia, nas Filipinas ou em outros países por valores que começam em $4 por hora. Esses profissionais podem cuidar de tarefas pessoais e profissionais, desde pesquisas e agendamentos até negociações e organização da vida. O objetivo não é apenas economizar tempo, mas desenvolver o músculo de comandar e delegar, algo que a maioria das pessoas nunca aprendeu a fazer. A experiência inicial com assistentes virtuais é frequentemente desafiadora, e Ferriz compartilha seus próprios erros. Ele descobriu que dar tarefas vagas produz resultados vagos, que enviar múltiplas tarefas sem priorização sobrecarrega qualquer pessoa e que prazos muito longos resultam em trabalho que se arrasta indefinidamente. A solução é comunicação clara, tarefas específicas com entregas mensuráveis e prazos de no máximo 72 horas para cada tarefa. Quando a delegação funciona bem, o resultado é libertador. Problemas que consumiriam horas do seu dia são resolvidos enquanto você dorme. O princípio mais importante que emerge dessa prática é a confiança radical. Ferriz enviou um único e-mail para seus terceirizados de atendimento ao cliente dizendo que eles estavam autorizados a resolver qualquer problema que custasse menos de $100 sem consultá-lo primeiro. O primeiro mês custou $200 extras, mas economizou mais de 100 horas de seu tempo.
As devoluções caíram para menos de 3% quando a média da indústria era de 10 a 15%. As pessoas são mais inteligentes do que você imagina quando você lhes dá responsabilidade real e demonstra que confia nelas, criando uma musa que trabalha por você. O conceito de musa é central para a filosofia dos novos ricos e representa um negócio automatizado que gera renda com mínima necessidade de gerenciamento. Ferriss é enfático em distinguir a musa de uma empresa tradicional. O objetivo não é construir algo grande para eventualmente vender, mas criar um veículo que deposite dinheiro na sua conta enquanto você vive sua vida. O caso de Douglas Price ilustra perfeitamente essa filosofia. Com menos de 2 horas de trabalho por semana, seu site de venda de efeitos sonoros gera mais de $10.000 mensais, permitindo que ele dedique seu tempo a criar música, viajar e explorar novos projetos apenas por diversão. As características ideais de uma musa incluem um produto com preço entre $50 e $200, com margem de lucro de 8 a 10 vezes o custo, que possa ser explicado em uma boa frase e que não requeira atendimento personalizado ao cliente. Ferriss recomenda produtos de informação como DVDs instrucionais, cursos online ou guias especializados porque têm custos de produção baixos e margens altas. A terceirização é aplicada a todas as etapas, desde o processamento de pedidos até o envio dos produtos, passando pelo atendimento ao cliente. O empreendedor se torna um arquiteto que projeta o sistema e depois sai de cena. O processo de criação de uma musa começa com testes rápidos e baratos para validar a demanda antes de investir na produção. Usando anúncios pagos por clique no Google, é possível medir o interesse real em um produto antes mesmo de ele existir. Se ninguém clica no anúncio, o conceito é abandonado sem grandes perdas. Se há interesse, o próximo passo é criar uma página simples de vendas e medir quantas pessoas realmente tentam comprar. Apenas produtos que passam nesse teste de fogo do mercado real merecem o investimento de tempo e dinheiro para serem desenvolvidos. Mini aposentadorias, redistribuindo a vida. A ideia final e talvez mais transformadora do livro é a mini aposentadoria, que inverte completamente a lógica tradicional de trabalhar por 40 anos para depois aproveitar a vida. Ferriss questiona por que deveríamos guardar todas as nossas experiências e aventuras para uma época em que teremos menos energia, mais limitações físicas e possivelmente menos saúde para aproveitá-las. A proposta é redistribuir esses 20 ou 30 anos de aposentadoria ao longo da vida ativa, intercalando períodos de trabalho intenso com períodos de descanso, exploração e crescimento pessoal. Uma mini aposentadoria não é uma viagem turística apressada de 2 semanas tentando conhecer 7 países. É uma imersão prolongada de 1 a 6 meses em um único lugar, com ritmo lento o suficiente para realmente experimentar a vida local. Ferriss descobriu que leva de 2 a 3 meses para se desligar das rotinas obsoletas e perceber o quanto nos distraímos com o movimento constante. A pergunta que emerge naturalmente é: você consegue sentar para jantar durante 2 horas com amigos sem ficar ansioso? Se a resposta for não, isso revela quanto da nossa pressa é hábito, não necessidade. A matemática das mini-aposentadorias frequentemente surpreende. 4 dias em um hotel decente podem custar o mesmo que um mês de aluguel de um apartamento excelente em Buenos Aires ou Berlim. Ferriss viveu em uma cobertura em Buenos Aires equivalente às da Quinta Avenida em Nova York por $550 mensais. Quando você reloca sua base, suas despesas de viagem substituem, geralmente a custo menor, contas fixas que você pode cancelar. A verdadeira liberdade não é apenas financeira ou temporal, é também emocional, a capacidade de reduzir o ritmo, ficar perdido intencionalmente e redescobrir quem você é sem a lembrança constante de um voo de volta iminente.